Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui depois de um longo e tenebroso inverno, certo? Faz tempo que a gente estava sem gravar e vocês me perdoem, gravamos o aulão da PF, certo? O aulão do TJ de São Paulo, tipo aula de véspera, né? Beleza? E aí, perdão, ficamos um tempo sem dar uma atenção à nossa geografia regional, voltamos agora, lembrando a todos que nós já concluímos a parte relativa àquilo que nós chamamos de quadro natural, certo? Então a geografia física do estado de Mato Grosso, que foi a parte de relevo, hidrografia, clima, vegetação, além das características gerais do estado de Mato Grosso, que foi a nossa primeira aula. Então hoje nós vamos começar o quadro humano socioeconômico, certo? Vai envolver também infraestrutura, logística do estado de Mato Grosso. Então vamos começar com demografia. Só que aí eu gostaria de deixar uma coisa clara para os nossos amigos do LAC, meus queridos concursandos, que é o seguinte. Pessoal, a gente vai abordar geografia regional. Vocês verão que eu vou falar de geografia de Mato Grosso. Mas essa aula de demografia, ela tem muito de aspectos assim gerais, que é muitas vezes para a gente entender as teorias das populações, ou então como que se dá o processo atual que o Brasil está vivendo em relação ao seu crescimento demográfico. Então, não fica muito cabreiro não, porque a gente vai ter que abordar algumas coisas mais, vamos dizer assim, amplas, que vão fugir um pouquinho de uma característica de geografia regional, mas é para você entender o processo como um todo. Tá joia? Beleza? E eu acho que vale a pena, nunca é demais, porque se eventualmente perguntarem, se for abordado, você vai estar com o assunto na ponta da língua, você vai saber o que é, não vai ter problema nenhum. Tá joia? Então vamos lá, vamos começar. Bom, primeiro você sabe muito bem que demografia demos do grego, é a parte que estuda população, certo? Tranquilo, vamos começar. Primeiro, conceitos assim bem básicos, tá? Pessoal, em demografia, população absoluta é o número total de habitantes de um determinado lugar, certo? Quando o cara fala o termo absoluto, o primeiro número que vem à nossa cabeça qual que é? 100%, é o todo, é o total, certo? E para esse conceito aqui da demografia, população absoluta, a gente usa o adjetivo populoso, certo? Ou seja, se um local tem muitos habitantes, você diz que é um local populoso. Se tem poucos, ele não é populoso. Por exemplo, o país mais populoso do mundo é a China, pô. Certo? Agora você pega um país como o Uruguai, 3,5, 4. Não é populoso, certo? Só que nós estamos falando aqui de Brasil, geografia regional. Você tem aqui os dados do IBGE. O estado mais populoso do país, até parece que é alguma novidade, é São Paulo. Depois vem Minas Gerais, o Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco. São os 7 estados mais populosos, certo? Moçada, por esse critério, Mato Grosso não é um estado populoso. Mato Grosso não é, poxa. Pela contagem de 2012 do IBGE, são 3.115.000 habitantes, certo? 3.100.000, vamos supor arredondado, que representa 1,6% do total da população do país. Então, não é um estado populoso. Nós só temos mais habitantes que quem? Nós estamos na frente de quem? Estamos na frente do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Roraima, Acre, Rondônia, Tocantins, certo? Beleza? E Amapá, que esses, pessoal, são 27 unidades da federação. Então, que esses aqui nós estamos na frente, tá? Beleza? Agora, 19ª posição, Mato Grosso não é um estado populoso, nosso contingente populacional não é grande, certo? Muito bem. Segundo critério, segundo conceito, população relativa. Moçada, a população relativa é o número de habitantes por quilômetro quadrado de um determinado local. Então daí você já percebe que população relativa e densidade demográfica são sinônimos. Todas as vezes que alguém falar para você população relativa, densidade demográfica é a mesma coisa. Não se esqueça, que lembra que eu falei para vocês, eu acho que desde o começo das nossas aulas, língua portuguesa é a disciplina mais importante que existe. Tá? Quando alguém fala que a população é relativa, é a população em relação a alguma coisa. Agora, em relação a quê? Aí a gente vai se lembrar daquilo que o nosso amigo Newton disse, que todos nós ocupamos o quê? Um lugar no espaço.
Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então nós temos uma relação com o espaço que ocupamos, certo? Então a população em relação ao espaço é o número de habitantes por quilômetro quadrado, que é a densidade demográfica. Para isso aí, você usa o adjetivo povoado, certo? Povoado, tá ok? Beleza? Então, se você pegar a população de Mato Grosso, aqueles 3 milhões e 100 mil habitantes, e dividir pela área, aproximadamente 900 mil quilômetros quadrados, você vai ter o quê? 3,36 habitantes por quilômetro quadrado. Pessoal, presta bem atenção, para dar uma ideia do que é isso para você, se você não é que você não faz uma ideia, mas a gente sempre colocar isso de uma outra maneira, e aí vocês me perdoem. Peraí, eu acho que eu consigo achar aqui, pera lá, estou sendo meio cabeçudo, aqui ajuda, vamos lá. Ali já tem, mas aqui fica, não sei se vai ficar melhor ainda, o duro vai ser encontrar, não vai dar, certo? Então vocês me perdoem, vocês me desculpem aí. Aqui deu. Muito bem. Pessoal, olha só. Isso aqui que vocês estão vendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Suponha que isso aqui tenha 1 quilômetro, certo? E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 quilômetro, certo? Então, obviamente, se tem 1 quilômetro por 1 quilômetro com essa forma, isso aqui, lado vezes lado ao quadrado, é 1 quilômetro quadrado. Só que você percebeu que aqui está dividido em 10 partes iguais. Então eu posso dizer que aqui eu tenho 100 metros, aqui também é 100 metros, aqui é 100 metros e aqui é 100 metros. Certo? Beleza? Muito bem. Então eu acabei de descobrir que 1 quilômetro quadrado são 100 hectares de área. Para quem não lembra o que é hectare, é aquela medida de fazenda. Certo? Às vezes alqueire é meio complicado, porque alqueire geralmente é 2,48, 2,5, mas aí tem alqueiro mineiro, alqueirão, alqueire goiano, sei lá. O que você sabe então? 1 quilômetro quadrado são 100 hectares. Isso quer dizer, por exemplo, para quem é aqui de Mato Grosso, que a hora que o pessoal falar para você que o Lago do Manso tem 43, aqui da hidrelétrica do Manso, 43 mil hectares de área, o que você faz? Você corta 2 zeros, 430 quilômetros quadrados. Pronto. E aí você faz o processo inverso para passar de quilômetro quadrado para hectare. Agora, olha só, 1 quilômetro por 1 quilômetro, são 100 hectares. Então imagine que eu coloque aqui 1, 2, 3 pessoas e meia, porque lá deu 3,36. Moçada, 3 pessoas e meia dentro de 1 quilômetro quadrado, vamos supor. Vocês acham que é muita gente para pouca terra ou muita terra para pouca gente? Pô, mas você está maluco, isso é muita terra para pouca gente. Exatamente. Então é por isso que você vai falar que Mato Grosso é um estado que não é populoso, perdão. A população é pequena em relação ao total do país e é fracamente povoado. Tem aproximadamente 3,5 habitantes, 3,5 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Só que aí, obviamente, alguém vai falar, poxa, Marcelo, mas eu já visitei Cuiabá, eu moro em Cuiabá, eu conheço Cuiabá, tem muito mais que 3 pessoas e meia, 3,5 habitantes por quilômetro quadrado. Meu, claro, é claro que sim, porque aí você tem que se lembrar que esse número aqui, esse número é uma média. Significa que se você fosse dividir a população do estado do Mato Grosso por igual, por todo o estado, para cada quilômetro quadrado você botava 3,36 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é uma média. Nós sabemos muito bem que os extremos, norte, nordeste, noroeste e o Pantanal mato-grossense são vazios demográficos, São vazios demográficos. São áreas fracamente habitadas, povoadas, perdão. Esse extremo noroeste aqui do estado é a região onde você pega como referência a cidade de Aripuanã, certo? O nordeste aqui do estado, Baixo Araguaia, a referência é São Félix do Araguaia, certo?
extremo norte aqui, você tem cidades como Paranaíta, Apiacás, certo? São vazios demográficos. E o Pantanal Mato Grossense, dentro dele não tem nenhuma cidade. Você tem cidades no entorno dele. Barão de Melgaço, Poconé, Cáceres. Lá dentro não tem ninguém. Só a população nativa, fazendas, a população que vive na zona rural desses municípios. Então, o estado não é populoso e é fracamente povoado. E esse povoamento é heterogêneo, certo? Se você pegar a região que nós chamamos de a Baixada Cuiabana, ela tem aproximadamente 1/3 de toda a população do estado, certo? Então a distribuição é irregular, povoamento é irregular, certo? Muito bem. O que mais? Já vimos população absoluta, população relativa. Crescimento vegetativo. Pessoal, crescimento vegetativo é o que pode ser chamado de crescimento natural da população. É o crescimento natural da população. Certo? Por quê, Marcelo? Gente, porque pessoas nascem e pessoas morrem. Isso é da natureza. Certo? O crescimento vegetativo nada mais é do que a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Certo? Isso é o crescimento vegetativo. A quantidade de pessoas que nascem menos a quantidade de pessoas que morrem. Certo? É o crescimento natural da população. Beleza? Agora, perceba que isso é diferente, isso aqui é diferente de crescimento populacional. Ah, Marcelo, por quê? Porque quando alguém fala crescimento populacional, ele está falando do crescimento da população. Ué, Marcelo, mas você acabou de falar. A população cresce porque pessoas nascem, pessoas morrem. Pera lá. Essa é uma parte da história. A população cresce porque pessoas nascem e pessoas morrem, certo? E você pode ter um crescimento vegetativo negativo. Alguns países da Europa têm, certo? A Alemanha, Suécia, Hungria, o crescimento vegetativo é negativo, morre mais gente do que nasce. Só que aí você tem um outro componente. Você pode ter um crescimento vegetativo positivo, por exemplo, pessoas nascem em maior número do que morrem, muito bem? Só que você também tem pessoas que chegam e pessoas que saem. Ah, você está falando das migrações? Exatamente. Então, quando você fala o crescimento populacional de Cuiabá, por exemplo, a minha cidade, sempre vou tomá-la como referência aqui, eu tenho que levar em consideração que aqui em Cuiabá, todos os anos, pessoas nascem e pessoas morrem. Quer dizer, todos os dias isso está acontecendo. Pessoas nascem e pessoas morrem. Muito bem. Mas também pessoas chegam e pessoas saem. Então eu tenho que levar no crescimento populacional em consideração, além do crescimento vegetativo, o saldo das migrações. O saldo das migrações. Certo? Então, somando isso mais isso, eu tenho um crescimento populacional do local. Tá certo? Beleza. E o que vocês estão vendo aqui, desde o censo de 1872, que foi o primeiro censo realizado no Brasil, no segundo reinado, ainda com Dom Pedro II, certo? Então, desde o primeiro censo, você tem o número total de habitantes aqui de Mato Grosso, certo? Então, no primeiro censo, nós tínhamos um total de 60 mil habitantes aproximadamente. Até o último censo, 2010, deu 3 milhões e 33 mil, e aí eu mostrei a contagem do IBGE, que isso aqui já estaria em 3 milhões 115 mil, 120 mil habitantes, certo? Então, isso aqui é a evolução do número de habitantes ao longo do tempo do estado de Mato Grosso. Só que como eu sei que os meus concursandos do LAC são extremamente observadores, estão ligados, captam tudo, né? Toda a informação que vem aos olhos, que vem aqui na aula, que pega no slide, muito bem, você está muito cabreiro com isso aqui. Por que a população de Mato Grosso, em 1970, era de 1 milhão e 600 mil habitantes, aproximadamente, e 10 anos depois, em 1980, a população era de 1 milhão e 150 mil habitantes, aproximadamente. A população encolheu aproximadamente 450, 460 mil habitantes. Por que a população encolheu nesses 10 anos? Por que a população diminuiu de 1 milhão e
1.600.000 para 1.140.000. Por quê? Vamos ver se você tem boa memória. Lembrou? Exatamente, meu caro. Mas eu lembrei, pô. Tá fácil. Quando o cara fez o censo aqui, Marcelo, de 1970, eu tenho que considerar que em 1970, Mato Grosso era um só. Era um estado só. Mato Grosso. No entanto, em 1980, eu já tinha a divisão Mato Grosso do Sul. Então, no ano de 80, o censo foi feito somente na nossa parte, que ficou com o nome de Mato Grosso, o nome do estado original. Então, a turma lá de Corumbá, Campo Grande, Aquidauana, Três Lagoas, saiu da conta. Agora essa é a população do Mato Grosso do Sul, certo? Então, é por isso que do censo de 70 para o de 80, a população de Mato Grosso encolheu. A população de Mato Grosso diminuiu, certo? Beleza? Então, isso explica o porquê dessa queda nesses 10 anos. Agora, como você pode observar, de 1980 para 2010, 30 anos, a população praticamente foi multiplicada por 3. Foi multiplicada por 3. Ah, Marcelo, isso quer dizer que nasceu muito mais gente do que morreu? Cara, eu vou ser muito franco para você. Para a população de Mato Grosso ter passado de 140.000 habitantes aqui, para 3.040.000 habitantes aqui, sempre arredondando, eu não acredito que a principal causa tenha sido uma natalidade muito maior que a mortalidade. Não. A gente vai estudar isso depois, né? Porque agora a gente vai começar a demografia no básico. Para mim, o principal componente aqui, obviamente, foram as migrações, certo? O crescimento populacional do estado de Mato Grosso, ao longo desse tempo aqui, 70, 80, até a fase atual, o principal componente desse crescimento são as migrações. É a migração que veio para cá. Certo? Beleza? Tudo bem? Agora, vamos estudar como é que é esse negócio de crescimento populacional, que eu falei que a gente vai pegar uma coisa mais ampla para depois ir para o particular. Então, vamos lá. Gente, quando a gente estuda crescimento populacional, certo? A gente tem algumas teorias que abordam isso. Então, eu resolvi falar delas para vocês. Vamos começar aqui, ó. Gente, olha só. Primeiro, isso aqui eu sei que vocês vão falar, meu Deus, Marcelo, você vai voltar no século XVIII, XIX, eu já estudei isso, tá bom. Mas é a primeira teoria de população que a gente tem. Thomas Robert Malthus viveu no Reino Unido, certo? Britânico, século XVIII, século XIX. Daí o nome da teoria malthusianismo, certo? Ele escreveu uma obra, na verdade são 2 volumes, que a gente geralmente condensa e chama de ensaios sobre as teorias das populações, certo? E nesses ensaios, Malthus estabelece 2 princípios básicos para o comportamento da população e dos meios de subsistência. Quais são? O primeiro princípio da teoria malthusiana diz que a população de um lugar geralmente dobra de tamanho a cada 25 anos. Ou então cresce segundo uma PG, uma progressão geométrica que vocês já estudaram em matemática. Certo? Muito bem. Esse é o primeiro princípio da teoria malthusiana. O segundo princípio da teoria malthusiana diz que a produção dos meios de subsistência, ou grosso modo, aquilo que é necessário para a subsistência do ser humano, comida, em essência, dos recursos necessários. A produção desses recursos, na melhor das hipóteses, cresce em PA, progressão aritmética. O que significa isso? Pessoal, significa o seguinte, moçada, se eu digo que a população vai em PG, significa que moçada, aqui em cima eu tenho a minha PG de razão 1, aqui embaixo eu tenho a minha PA. Vocês estão percebendo, moçada, que até o segundo termo, tudo bem. Até aqui tudo bem. 2 ao quadrado é 4, 2 mais 2 é 4. 4, 4, beleza. Certo? Joia.
Moçada, a partir daqui a coisa começa a desandar. 8, 5, 16, 6, 32, 7. Ou seja, a população está em 32 e a comida está em 7. Certo? Qual é o raciocínio lógico? Não vai ter comida para todo mundo. Certo? Não vai ter. Esse é o raciocínio lógico. A quantidade de recursos não será suficiente para abastecer todo mundo. Certo? Pessoal, então, isso significa que nós vamos ter mais ou menos isso aqui, ó, no gráfico. A população vem para cá, até o 2 ao quadrado estava bem aqui. A partir daqui, ó, o buraco começa a aumentar de tamanho. Certo? Então eu tenho duas opções. Quais são? Ou eu aumento a produção de comida, ou eu diminuo a produção de gente. É um dos dois. Ah, aumenta de comida. Meu querido, muito complicado, porque veja bem, Malthus é um cara que viveu há 200 anos, eu também não posso, sabe, condená-lo pelas coisas que ele pensava, você vê que ele é meio polêmico, tá? Não tinha como, porque veja bem, na época dele, o conceito de solo agricultável era extremamente limitado. Ele não tinha mecanização, ele não tinha adubação, ele não tinha correção de solo com calcário, ele não tinha as técnicas atuais de irrigação, ele não tinha isso. Então ele não enxergava como que eu vou aumentar a produção agrícola, aumentar a produtividade e aumentar a produção. Ele não enxergava isso. Só que aí, como você é uma pessoa muito observador, vai falar, peraí, Marcelo, mas se ele não enxergava como que ele poderia aumentar a produção agrícola, já que ele não tem os mecanismos, do outro lado, como é que ele vai diminuir a natalidade se ele também não tem pílula, tabelinha, laqueadura, vasectomia, DIU, diafragma, camisinha? Como que ele vai fazer? Você está no mato sem cachorro, como que ele vai fazer? Aí que ele é polêmico. Aí que ele é polêmico, moçada, de certa maneira. Por quê? Porque ele vai apostar as fichas dele na quebra da natalidade. O problema dele é a natalidade. É a natalidade que é muito alta. Certo? Beleza? Tudo bem? E a gente vai explicar o porquê que ele viu isso justamente nesse negócio de século XVIII, XIX, na época da Revolução Industrial. Tá? Então ele apostou as fichas dele nisso. Nós temos que diminuir a natalidade. Agora, como? Aí vem a polêmica. Primeiro, pessoal, o ser humano vai ter que se submeter a uma regra, a uma sujeição moral em nome do benefício da coletividade. Certo? Ou seja, na visão dele é muito claro. Pessoal, sem sexo não há gravidez. Sem sexo não há gravidez. Então, abstinência sexual. Pô. Tranquilo. Abstinência sexual. O que é muito complicado. Mas é a visão dele. Certo? É bom lembrar também que ele era pastor anglicano. Se olhar na biografia dele, ele tem esse lado ligado à religião, certo? Então aquela coisa do sexo, do pecado, tá? Então não abstém de sexo. Sem sexo não há gravidez. Pronto. Vamos nos submeter moralmente a essa regra em benefício da coletividade. O que é uma coisa muito complicada, poxa. Um casal, uma terceira pessoa determinar uma regra. Pô, como é que é isso? Certo? A segunda coisa dele não é tão polêmica assim. Casamentos tardios. Ora, moçada, eu tenho que entender que esse é um raciocínio lógico, é puramente matemático. Certo? Entre a menarca e a menopausa, a mulher tem o seu período fértil. Certo? Uma mulher que tem a menarca aos 12 anos e a menopausa aos 50, o período fértil dela foi 38 anos. Agora, isso significa que quanto mais tarde ela casar, provavelmente menos filhos ela terá. Porque ela casará numa fase mais adiantada do seu período fértil. E você lembra que na época dele, filhos somente dentro do casamento. Era a moral da época. Certo? Então, quanto mais seria isso, vale até para hoje, moçada, é um raciocínio lógico. Se bem que hoje tudo bem, você tem os métodos e tal, mas uma moça que se casa aos 18 anos, por uma questão puramente matemática, ela tem uma probabilidade maior de ter mais filhos do que uma mulher que se casa aos 32, 33, pô. Então aqui é tudo bem, é uma questão matemática, certo? Muito bem. Agora a terceira, você só pode ter o número de filhos que puder sustentar, certo?
Tá ok? Ah, Marcelo, mas isso tá certo, até tem que ser assim, só pode ter filho quem dá conta de sustentar. Pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com essa leitura, eu sei o que você está falando. Que você vai colocar um filho no mundo, claro, você tem que ter condição de sustentar. Esse raciocínio eu não discordo. Sabe qual que é o problema, pessoal? O problema é o seguinte, é que muitas vezes a turma usa esse discurso justamente para criticar a população mais pobre, que tem um maior número de filhos. Às vezes o pessoal fala, pô, essa pobraiada botando essa quantidade de filhos no mundo, não tem dinheiro para sustentar, fica tendo um atrás do outro e tal. Pessoal, eu entendo o raciocínio, está certo, mas é porque a gente também só pensa aquele lado economicista do homem econômico, certo? A gente só pensa na questão da grana, certo? Porque veja bem, moçada, olha só, eu vou desenvolver esse raciocínio para vocês. Dificilmente algum de nós aqui já recebeu um convite, eu vou tentar viajar um pouco, tá, com outras cidades para dar o referencial. Eu duvido que alguém aqui, de repente, já recebeu um convite de casamento de alguém que mora no Leblon, certo? Com alguém que mora lá em Acari, no Rio de Janeiro. Você entendeu? Certo? Ou em São Paulo, alguém que mora no Alphaville, no Morumbi, ali acho que é Vila Conceição agora, que eu não sei o nome de um lugar badalado ali, certo? Para alguém que mora em Paraisópolis ou no Jardim Ângela. Por quê? Ora, porque as relações entre os seres humanos se dão no mesmo meio social, poxa. Então a coisa mais normal do mundo é pessoas que estudaram no mesmo colégio, frequentaram as mesmas festas, a mesma faculdade, certo? Ou do mesmo nível, tipo Mackenzie, PUC, USP. Pô, é aí que as pessoas se conhecem, caramba. E os relacionamentos começam a partir daí. Certo? Então isso é normal. Agora, da mesma maneira, vamos dizer assim, ao pé da letra, que rico casa com rico, a tendência é pobre casa com pobre. Certo? Isso é normal. Que seria aqui em Cuiabá, alguém que mora lá no Pascoal Ramos, lá no Pé da 90, certo? Lá no Osmar Cabral, vão se conhecer. Essas pessoas se conhecerão nas festas locais, nos colégios da região, muito bem. Tá ok? Agora, suponha que você é um trabalhador de 2 salários mínimos e a sua parceira 1 salário mínimo e meio. 3 salário mínimo e meio. O que é isso hoje? 3 salário mínimo e meio, 2.700 pau. Certo? 2.600, 2.700. Certo? Para muitos de nós aqui, moçada, com o parâmetro de vida que nós temos, R$ 2.700 é a renda adequada para se colocar um filho no mundo? Não. Não, poxa. Tem gente aqui que está ouvindo a minha aula, poxa, que só de celular paga 200 conto. Sua TV a cabo é 100 e poucos reais. Seu plano de saúde é 400 reais, poxa. Seu condomínio é mais 400. Você tem que pagar água, luz, telefone, e aí? 2.700 dá? E você vai colocar no mundo, você ganha um monte de sócio. É leite não, fralda, pamper, certo? É plano de saúde, escambau a 4, você tem que dar para a criança. Certo? Seu filho, você botou no mundo, você tem a obrigação moral de criar. Então fica muito claro que não é adequada essa renda. Então muitas vezes quando o nosso amigo Malthus fala isso aqui, só deve ter filho quem tem condição de sustentar e tal. Moçada, fica parecendo que ele quer eliminar a pobreza eliminando o pobre. Você vai tratar o pobre como se fosse uma praga e você vai impedi-lo de se reproduzir. Porque é ali que está o problema, são eles que têm mais filhos. Certo? É uma visão conservadora. Você entendeu? Parece que você limita somente a uma classe ou uma parte da sociedade o direito de ter filho. Que é uma coisa que aí eu vou pegar 2 extremos, você não vê escrito em nenhum lugar da Constituição da República Federativa do Brasil ou da Bíblia, por exemplo. Onde que está escrito lá que só uma classe pode ter filho? Só um grupo pode ter filho? A gente tem que enxergar a possibilidade também de melhorar a vida do pobre para que ele também tenha direito a ter um filho com dignidade. Botar um filho no mundo. Certo? Agora, é por isso que eu falei que a gente dá um desconto para o nosso amigo. Eu não vou brigar com ele, pô. Eu tenho que entender que ele viveu quanto? Ele viveu há 200 anos atrás, poxa. Há 200 anos atrás. Se a gente for, tipo assim, né, botar todas essas coisas do passado, eu não vou brigar com os gregos, romanos, muitos deles que achavam que era o sol que girava em torno da terra. Poxa, não parece que é? Se a gente sai de casa e fica parado no portão, vamos ficar parado no portão de casa, certo? De manhã o sol está lá, à tarde ele está ali. Se você ficou parado, quem foi que andou? Parece que foi o sol, pô.
né? Então você tem que relativizar. Agora, ele tem um mérito. Claro que tem. Até ele, o termo crescimento populacional, demografia, população, não era tão abordado. Ele tem o mérito de ser, grosso modo, o primeiro cara, a primeira teoria de população que foi colocada em pauta, em debate, em discussão. Tá certo? E ainda hoje muita gente vai por esse caminho. Tá? E eu não vou criticar aqui. É só uma explicação, uma abordagem. Certo? Muito bem. Essa é a primeira. Aí, o neomalthusianismo. Olha aí, ó, quem é craque na língua portuguesa, já falei para todo mundo. Olha o prefixo, neo. O que significa neo mesmo? Ah, mas neo é novo, aí é fácil. Marcelo, mas novo malthusianismo? Primeiro, novo malthusianismo por quê? Moçada, novo malthusianismo porque é pós Segunda Guerra Mundial, é século XX, segunda metade do século XX. Vocês entenderam? Perdão, é uma coisa mais recente, certo? Então aqui a gente vai botar o prefixo novo. E qual é a ideia do neomalthusianismo? Vamos lá para o lema. Pobre é pobre porque tem muitos filhos. Se não tivesse tanto filho, não era tão pobre. O problema é que fica botando um filho no mundo atrás do outro, vários, e, por exemplo, não consegue guardar um dinheiro, fazer uma poupança para investir em alguma coisa para melhorar de vida. Então, moçada, a causa da pobreza é o grande número de filhos. Perceba que a visão é a mesma de Malthus. O problema é a natalidade. Só que é uma coisa nova. Por quê? Porque após a Segunda Guerra Mundial, se a causa da pobreza é o grande número de filhos, qual é a solução? Controle de natalidade. Certo? Mas eu não estou entendendo. Então é a mesma coisa do outro. Pois é, meu querido, mas após a Segunda Guerra Mundial, agora você tem como fazer. Você tem como fazer. Após a Segunda Guerra Mundial, você tem tabelinha, você tem camisinha, você tem pílula, você tem DIU, você tem diafragma, você tem laqueadura, você tem vasectomia. Agora dá para fazer. Agora você tem as ferramentas que o nosso amigo Malthus não tinha há 200 anos atrás para fazer isso. Agora você pode fazer. Certo? Agora aí que vem uma coisa interessante. Agora você pode fazer isso, certo? Controlar a natalidade dá para fazer. E onde que você vai fazer? Onde você vai fazer? Marcelo, eu não estou entendendo. Como assim, onde? Eu estou perguntando em que país? Onde que você acha que está o problema do crescimento populacional acelerado? Você acha que esse problema está onde? É na Alemanha, certo? Não, mas a Alemanha é país desenvolvido, pô, para com isso, não é um problema não. Suécia. Não, Marcelo, o que é isso? A Suécia também é um país de primeiro mundo, tal, desenvolvido, etc. Canadá. Não, Marcelo, Canadá é um dos melhores IDHs do mundo, o que é isso? Cara, Austrália. Não, Marcelo, também não. Austrália é excelente país, ótima qualidade de vida. Pera lá. Então você está percebendo que parece que o problema do crescimento populacional acelerado não está nos países desenvolvidos. Não é lá que nasce muita gente, ou melhor, o problema da natalidade. Não é nos países desenvolvidos que as mulheres têm muitos filhos. Onde que elas têm muitos filhos? Nos países mais pobres, nos subdesenvolvidos. Então fica parecendo que o neomalthusianismo é uma teoria pensada, elaborada, gestada nos países desenvolvidos, mas para ser aplicada nos países subdesenvolvidos. É lá que ela tem que ser aplicada. Certo? Não é na Europa. Não, ali não é o problema. Ou na América anglo-saxônica. Não, ali não é o problema. É nos países aqui, é na América Latina, é na África, é no Sudeste Asiático. É ali que é o problema. Certo? Beleza? Mas espera aí, cara. É uma teoria, tudo bem, que segue a mesma linha, controlar a natalidade. O problema é que nascem muitos filhos. Mas como que você vai fazer para que um governo de um determinado país adote essa linha de pensamento ou siga essa linha de pensamento? Meu caro, aí é que tá. A gente tem uma coisa meio bitolada, desculpa eu usar essa palavra, bitolada, de que ONG, etc., organizações não governamentais,
é tudo meio ambiente, Greenpeace, WWF, SOS Mata Atlântica, certo? E por aí vai. Não é assim. Não é assim. Claro que vocês sabem que não é, certo? Todo mundo conhece que tem Médicos Sem Fronteiras, tem Repórteres Sem Fronteiras, Human Rights Watch, certo? Tem um monte deles, são ONGs também, organizações não governamentais e tal. O que muita gente não sabe é que existem ONGs que trabalham com o tema população. A questão demográfica, reprodutiva, certo? AIDS também envolvendo. Pega um gancho e puxa AIDS para dentro, certo? Por exemplo, o The Population Council, o International Planned Parenthood Federation, o IPPF. Eu vou dar aqui uma palhinha para vocês. Aqui, ó. Vamos visitar aqui, que é facinho, certo? Vamos lá. Moçada, tá aqui na Population Council, certo? Essa aqui é a página deles na internet, certo? Aqui, ó. Geralmente é só criança o quê? Aqui, ó. Negra, aí, ó, AIDS, saúde materna, certo? Prevenindo pré-eclâmpsia. É legal, cara. Eles ajudam. Eles ajudam. Mas eles também levam para outros países essa visão do quê? Essa visão da natalidade. Quantos filhos eu devo ter? Certo? Beleza? Eu não sei se tem aqui a quantidade de países em que eles atuam. Certo? Depois, se você quiser, moçada, visitar o site, você dá uma olhada. Mas é uma delas. Tá joia? A outra, que tá ali, que eu mostrei para vocês, é o IPPF. Tá aqui ele. Esse aqui é o site deles. Aí, ó. Olha onde que eles atuam. Aqui. Beleza? Certo? Então eles atuam. Olha lá. Não. Eu quero a questão da... Eu decido o meu futuro. Certo? Saúde reprodutiva e sexual e direitos e direitos são direitos humanos. Saúde reprodutiva, certo? E sexual. Poxa, aqui, ó. Essa menina aqui deve ser o quê? Indiana? Sei lá, Bengali, de Bangladesh? Não sei. Agora, se você olhar o perfil aqui, ó, é só país subdesenvolvido. Então, esse pessoal atua sim, certo? E eu não estou criticando, não. Eu acho que eles levam muita coisa boa, mas é uma visão neo-malthusiana, que o problema é a natalidade. É o grande número de filhos que causa a pobreza, certo? Beleza? Eles atuam nesse sentido assim. Ah, quer dizer que esse aqui também é um tipo de instituição que muitas vezes aqueles programas de fazer laqueadura de graça e tal. Exatamente. Ué, Marcelo, mas peraí. O Brasil também tem isso. Exatamente, meu caro. A questão do SUS no Brasil é uma visão neo-malthusiana. Neo-malthusiana. Certo? Você sabe muito bem que pílula no SUS é de graça, lá camisinha você pode pegar gratuitamente. O SUS faz laqueadura, vasectomia de graça, mediante determinadas condições, a gente sabe disso, tem que ter uma determinada idade, a da mulher, né, laqueadura, tantos filhos, mas é gratuito. É uma visão neo-malthusiana, tá? Agora, por favor, nunca diga que o Brasil adota controle de natalidade, para com isso. Aqui ninguém controla nada. Nada de controle, é aquele negócio da China. Uma família, um filho. Certo? Beleza? Aqui no Brasil, o que o governo estimula? Planejamento familiar. É isso que o governo estimula. Controle de natalidade, não. Aqui ninguém controla ninguém. Você pode ter quantos filhos você quiser. O que se estimula é que você planeje o tamanho da sua família. Certo? Então, essa política no SUS aqui, nossa, é neo-malthusiana. Agora, não significa que tenha sido adotada por influência dessas ONGs. Sabe, que elas podem atuar aqui dentro do Brasil? Talvez sim. Certo? Pelo menos na questão do IPPF. Está aqui no Brasil, sim. Certo? Não sei o que é. Cliquei aqui, mas está aqui no Brasil. Tem. Tá joia? Pelo menos aquele íconezinho ali estava.
em cima do Brasil aqui. Tá ok? Beleza? Muito bem. Agora, aí nós vamos para a terceira, o antimalthusianismo, que também é chamada de teoria marxista ou reformista. Certo? Moçada, ela também é pós-Segunda Guerra, e o prefixo já fala tudo. Anti, contra, certo? Ela é do contra. Qual é a visão dela? Você se lembra da visão neomalthusiana. Pobre é pobre porque tem muitos filhos. A causa da pobreza é o grande número de filhos. Certo? Pessoal, o antimalthusianismo, ou teoria marxista ou reformista, o que ela diz? Meu caro, pobre tem muitos filhos porque é pobre. Se ele não fosse tão pobre, ele não teria tantos filhos. Beleza? É isso. Agora aí tem um problema. Perdão, moçada. Nossa, desculpa que você vai dando aula, você fica meio travadão, né? Perdão. Vamos lá. O problema é que quando algumas pessoas leem essa frase, pobre tem muitos filhos porque é pobre. Gente, vou pedir um favor. Eu sei que o sistema é capitalista, o nosso sistema, beleza. Ele pode melhorar muito, eu acredito que vá. Existe uma perspectiva muito grande de você tornar a coisa justa, certo? Mas eu não posso enxergar a questão da pobreza só no lado financeiro. O lado financeiro é um componente da pobreza, certo? Muitos talvez dirão que é o principal, tá? Porque sem o dinheiro você não tem acesso a outras coisas. Mas, pessoal, existe uma coisa que todos nós aqui, todos os meus concursandos aqui, todos nós aqui temos, que é uma coisa que não tem dinheiro que compre, não tem pessoa que possa tirar da gente. Não existe. E é o quê? Pessoal, é o que está aqui. É o que está aqui. Todos nós que terminamos o ensino médio, que chegamos até a faculdade, que passamos aproximadamente 22 anos da nossa vida com a bunda sentada naquela carteira, até conseguir o diploma universitário. Meu caro, pelo amor de Deus, eu botei 22 anos, será que dá tudo isso? Porque de repente alguém fez pós, mestrado, certo? Ou foi mais de uma faculdade, sei lá. Tá? Mas, meu caro, é uma riqueza que ninguém tira de você, que não tem preço. Que não tem preço. E fala pra mim, gente, trabalhar com gente educada, trabalhar com gente formada, é a melhor coisa que existe, pô. Eu não vou discutir temperamento e personalidade, certo? Mas, pô, sabe, ter a formação é a melhor coisa que tem. Não é possível. Você entendeu? A gente coloca aqui uma referência, que é essa tabela aqui, ó, em que você associa a quantidade de filhos que as mulheres sem instrução e com mais de 11 anos de estudo têm. Isso eu peguei uma aqui que eu achei melhor, eu sei que está meio defasada, mas a média é essa, entre 91 e 2000, certo? As mulheres sem instrução, com menos de um ano de instrução, eu vou pegar nossa região aqui, ó, Centro-Oeste, 4 filhos, em média, certo? As que tinham 11 anos ou mais de estudo, 1,99, metade. E em 2010, isso caiu para 3,58, 1,53. Ou seja, quanto mais a pessoa tem estudo, menos filhos ela tem. Certo? Então a visão antimalthusiana é muito clara, melhora a qualidade de vida, distribui renda, investe em educação, na formação das pessoas, que naturalmente elas terão menos filhos, porque elas compreenderão o que significa colocar um filho no mundo. Elas terão a noção disso. Você entendeu? Então a visão antimalthusiana, reformista marxista, ela se contrapõe ao neomalthusianismo. Certo? Beleza? E vocês me perdoem, moçada, eu acredito muito nisso. Tá? Eu acredito muito nisso. Que não é preciso fazer controle de natalidade, não é. Certo? Você só dá os mecanismos e a pessoa naturalmente, pela formação e tal, tanta verdade. E aí vocês me perdoem, as moças solteiras que eventualmente estão assistindo essa aula, se você já pensou na quantidade de filhos, certo? Provavelmente a resposta é a mesma numa média. Qual é a resposta? No máximo 2, no máximo 2, no máximo 2, no máximo 2. É a coisa mais comum. E isso porque eu
tenho pessoas, moças que estão assistindo a aula e que de repente dirão assim, eu quero ter um filho só. E algumas dirão, eu não quero ter filho. Pronto. Você quer ver um choque cultural? Fala isso para sua avó. Fala que você não quer ter filho. O que sua avó vai falar? Mas como? Você não vai me dar um netinho? Tal? Porque sua avó é de uma outra geração. Olha a quantidade de filhos que a sua avó teve. Certo? Comparado com você. Então, há uma mudança social brutal ao longo do tempo. Certo? E isso se reflete muito aqui. Na melhoria da qualidade de vida, da educação, da distribuição da renda, do papel da mulher, que a gente vai estudar daqui a pouco. Certo? Beleza? Então, moçada, essas teorias são aquelas que abordam o crescimento populacional dentro da questão da natalidade e da mortalidade. Certo? Aí tem mais uma que eu vou colocar aqui. Eu não botei no slide, eu vou escrever aqui para vocês. Tá? Que você pode encontrar alguma referência a ela. Que é o ecomalthusianismo. Ô Marcelo, o que é o ecomalthusianismo? Como o prefixo aqui já fala, o eco, é a questão da ecologia. É aquela turma que associa também a questão do crescimento populacional ao esgotamento dos recursos naturais. Certo? Você tem que pensar assim, moçada, no ano 1, quando o JC nasceu, o mundo tinha aproximadamente 250 milhões de habitantes. Certo? Quando Jesus nasceu, muito bem. Em 1900, o último ano do século XIX, nós éramos aproximadamente 1,5 bilhão de habitantes. Certo? Beleza? Muito bem. No ano 2000, nós éramos aproximadamente 6 bilhões de habitantes. Se eu não me engano, o bebezinho escolhido como símbolo do 6 bi foi uma criança lá da Bósnia, eu acho. Muito bem. Pessoal, o que todos os meus concursantes, todos vocês, que têm um raciocínio lógico, matemático, cartesiano formado, estão percebendo aqui? Vocês estão percebendo o seguinte, vocês estão percebendo que a humanidade levou 1.900 anos, 19 séculos, para multiplicar a população por 6. 6 vezes 250 dá 1,5 bi. Certo? Beleza? Muito bem. No entanto, em um século só, a gente multiplicou de novo a população por 4. Em um século só. Aí a luzinha vermelha acendeu. Até quanto que esse planeta aguenta? Porque todo mundo que chega quer o quê? Todo mundo quer comer, beber, dormir, trabalhar, ser feliz. Todo mundo quer. Todo mundo tem esse direito. Certo? Tá ok? Então, presta atenção. Esse pessoal aqui, ecomalthusiano, procura associar isso à questão do crescimento populacional, certo? Ao esgotamento dos recursos naturais. A capacidade que o planeta tem de satisfazer as necessidades da população que aqui vive. Tá? Só que aí eu já vou dar uma outra dica para vocês, e é legal vocês estudarem isso, me perdoem, eu vou apagar aqui, e eu vou mostrar para vocês, que é um conceito também que está aparecendo agora, e é legal você visitar, porque não está relacionado somente à questão da quantidade, que é o seguinte, pessoal, se você visitar aqui, isso aqui é um conceito que a turma vem. Tá aqui, ó. Aqui nós estamos na página do WWF Brasil, tá? Tá aqui, ó. Você pode calcular a sua pegada. Marcelo, calcular minha pegada, não estou entendendo porra nenhuma. Moçada, você sabe muito bem que o WWF é uma ONG, né? World Wildlife Fund, trabalha com a questão de meio ambiente, óbvio, certo? E eles querem analisar o seguinte, a questão não é só também a quantidade de pessoas, a questão é qual é o seu estilo de vida. Quando você entra aqui no site deles e bota aqui, calcule a sua pegada, se você entrar aqui, certo? Entrar aqui, você vai para um questionário onde ele vai fazer várias perguntas, fará várias perguntas para você. Então vai estar lá assim, você quando escova dente, quanto tempo você demora? Você deixa a torneira aberta? Certo? Ao tomar banho, você toma banho, você fecha a torneira para tomar banho? Ao sair de um ambiente, você apaga a luz? Perguntas desse jeito, ou seja, ele quer saber qual é o seu estilo de vida, certo? Qual é o seu padrão de consumo. Então
em cima disso, ele vai calcular a área em hectares necessária para obter os recursos que sustentam o seu padrão de vida. Então, essa área em hectares necessária para a obtenção dos recursos que sustentam o seu padrão de vida é o que nós chamamos de pegada ecológica. Por isso eu fiz essa mímica idiota aqui. É a sua pegada. É a marca que você deixa na superfície da Terra de acordo com o seu padrão de vida, de acordo com o seu estilo de vida, o seu padrão de consumo. Então, a questão também não é só a quantidade de pessoas que existe no planeta. A questão também é o estilo de vida e o padrão de consumo de cada uma. É óbvio que uma pessoa, um habitante dos Estados Unidos da América tem uma pegada ecológica muito maior do que um habitante da Tailândia ou de Bangladesh. Porque o estilo de vida, o padrão de consumo é totalmente diferente. Beleza? Tudo bem? Moçada, eu vou fazer o seguinte, eu falei com o Glauber aqui, que sempre toma conta, eu perguntei se uma aula de 2 horas seria muito ativa. Eu ainda estou em demografia, certo? Eu vou falar, eu falei que não fica bravo comigo, achando que não é geografia regional. Eu aproveito, faço outros ganchos e vou abordando outros temas. Aqui eu já discuti, já expliquei o que é a pegada ecológica para vocês. Vocês podem entrar aqui no site do WWF para calcular a sua. A gente vai continuar com demografia, mas eu vou botar em outro módulo o tema seguinte, que é a transição demográfica, para não ficar uma aula muito extensa. Só vou dar uma paradinha e vou voltar. Tudo bem? Encontro vocês daqui a pouco no próximo módulo, certo? Um abraço a todos.